Olá, gente! Bom dia! Tudo bem? Hoje nós começaremos os nossos estudos sobre a linguística de corpos aplicada à tradução. Aguarde só um minuto que eu vou disponibilizar os nossos slides. Primeiramente, eu preciso me apresentar para vocês. Meu nome é Marli Beraldi, eu sou professora e também sou mestre em Linguística Aplicada pela Faculdade PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica. Primeiramente, nós temos de discutir o que é linguística de corpos. A linguística de corpos é uma área que tem como principal ocupação a coleta e a exploração de corpora. Além disso, tem como um dos principais procedimentos a utilização de um corpus, que pode ser designado como uma grande coleção de textos naturais, sendo esses legíveis por computador e selecionados criteriosamente com o propósito de servir de base de análise de uma língua ou de uma variedade linguística. Esses conceitos são de Bieber, 1998, McHenry e Wilson, 1996 e Renouf, 1998. Qual seria a principal ocupação da linguística de corpos? Bom, podemos dizer que a principal ocupação é na criação do próprio corpus linguístico. O corpus linguístico é um conjunto de textos escritos e registros orais em uma determinada língua, que serve de base de análise para os diferentes pesquisadores e para diversos objetivos. Corpora é o plural de corpus. Entre das características importantes é que esse corpus de estudo precisa ser legível por computador. Tá? Então, é preciso reunir todos esses textos, todos esses materiais em um formato que o computador entenda. No caso do programa Wordsmith Tools, os textos precisam estar disponíveis em TXT. Além disso, o próprio desenvolvimento de ferramentas computadorizadas faz parte de todo esse universo de pesquisa. Vamos falar um pouquinho a respeito do programa Wordsmith Tools, de Scott, 1997. Dentre as diversas ocupações e vantagens, nós podemos destacar a facilidade de manejo, a possibilidade de contextualização das palavras selecionadas. Por exemplo, dentro das ferramentas, nós destacamos a ferramenta Concord, que realiza concordância. Então, por exemplo, você seleciona uma determinada palavra específica dentro do corpus de estudo. No caso da minha pesquisa, eu selecionei 3 estudos de caso. A palavra bug do milênio, a palavra aborrecente e também o sufixo ódromo, em que eu encontrei 44 termos dentro do corpus da Folha de São Paulo, de 4 anos do jornal. Outras vantagens. Podemos destacar os colocados, isto é, são as palavras que coocorrem junto com a forma selecionada. Então, por exemplo, você pode visualizar
5 palavras à esquerda, 5 palavras à direita. Então você consegue observar como essa palavra é usada dentro do corpus. Você pode analisar uma frase, um período. E isso é bastante interessante, dependendo do tipo de pesquisa que você está desenvolvendo. Outra ferramenta é o Wordsmith, do Wordsmith Tools, é a Wordlist. É uma lista de frequência de todas as palavras de um ou de mais textos selecionados. Então, você pode visualizar, por exemplo, quantas palavras tem dentro daquele determinado corpus de estudo e quais são as diferentes palavras dentro do corpus. Ele também disponibiliza dados estatísticos. Outro passo importante é a lista de palavras-chave. McKinney Wilson trabalhou com o conceito do que seria um corpus, o que é necessário considerar dentro desse universo. Então, você precisa considerar a amostra e a representatividade. Não há um tamanho fixo. Existem corpos considerados pequenos, com 180, 200 mil palavras, e corpos bastante representativos da língua, com mais de 350 milhões de palavras. Então, vai depender muito daquilo que o pesquisador precisa. O corpus, como já dissemos anteriormente, ele precisa ser legível por computadores. Com isso, nós podemos observar traços linguísticos como morfológicos, morfossintáticos e semânticos. A descrição objetiva da língua, também a descoberta de fatos novos de uma determinada língua. Por exemplo, na minha pesquisa, eu consegui localizar o termo bug do milênio, quando foi o primeiro uso dentro do corpus de estudo da Folha de São Paulo naquela determinada época. A referência padrão. Aqui nós temos uma discussão a respeito de tamanhos de corpos. O que é mais representativo, importante dentro dessa área, é considerado também um marco. Tá? Então tem essa importância por ser um marco dentro da pesquisa de linguística de corpos. É o Brau Corpus, lançado em 1964, com 1 milhão de palavras. Esse tamanho era considerado na época invejável, porque essa pesquisa foi feita em um período que nós não tínhamos os computadores disponíveis como nós temos hoje. Então foi um grande trabalho de pesquisa envolvendo muitos pesquisadores. Outro corpus de estudo bastante importante é o Loeb Corpus, do inglês escrito e britânico, e o Bank of English, de 1997, com 320 milhões de palavras. Quais são as vantagens da linguística de corpos para a área de tradução? Aqui nós daremos um exemplo bastante simples. Então, por exemplo, um pesquisador, um tradutor, precisa verificar qual é o melhor termo para a tradução do landlord em inglês. Então, ele pode encontrar nos diferentes dicionários palavras como senhorio, proprietário ou locador. Ele pode ter uma dúvida. Bom, desses 3 termos que eu encontrei, qual seria o termo mais adequado para a tradução no universo dos contratos de locação? Os dicionários vão trazer diferentes colocações, mas o pesquisador
pode buscar uma certeza de uso do termo dentro desse corpus de estudo, contrato de locação. Então, foi feita uma pesquisa com 154 contratos de locação com mais de 212 mil palavras. Então, dentro desse corpus de estudo, a palavra locador apareceu 2.114 vezes. A palavra proprietário apenas 89 vezes. E a palavra senhorio não apareceu nenhuma vez. Então, portanto, essa palavra foi totalmente descartada dentro desse universo da tradução. E o termo selecionado foi locador. Então, nesse caso, nós demos um exemplo bastante simples. Uma outra aplicação que poderia ser feita também seria na questão das técnicas de ensino na área de tradução. Então, os professores podem verificar, por exemplo, um grande universo de traduções feitas de um mesmo texto e verificar quais seriam as mais adequadas para determinada situação. Esses são dois exemplos bastante simples dentro dessa área. Tony Berber Sardinha é considerado um dos precursores dentro da área de linguística de corpos do Brasil, tá? E é o nosso principal representante. Ele foi o meu professor e orientador dentro da PUC. Então, ele fez uma pesquisa também comparando a linguística de corpos à linguística chomskyana. Então, nós vamos verificar algumas diferenças. Então, dentro da linguística de corpos, nós analisamos o desempenho linguístico em vez da competência. Também o foco é na descrição linguística, em vez dos universais linguísticos como na pesquisa de Chomsky. E o foco numa visão mais empirista do que racionalista da pesquisa científica. Então, gente, essa foi uma pequena amostra desse grande universo, bem como as contribuições que a linguística de corpos pode dar à área de tradução, ok? Nas próximas aulas, nós continuaremos falando a respeito desses assuntos. Muito obrigada pela atenção e até os nossos próximos encontros.